O tema proporcionará melhor visão à mente se intitularmos o salmo de Bons Pensamentos em Maus Tempos. Supõe-se ter sido escrito quando Saul perseguia Davi e aqueles que lhe apoiavam a causa. Os santos podem ler e cantar de coração estas estrofes sacras em pleno acordo com a melodia mista de humilde lamentação e elevada confiança. Salva-nos, Senhor! É uma oração curta, mas doce, sugestiva, propícia e útil. É um tipo de espada angelical que se revolve em todos os lados e é usada em todas as ocasiões. Assim, a oração é muito completa e instrutiva. O salmista vê o perigo extremo da sua posição, pois é melhor o homem estar entre leões do que entre mentirosos. Os barcos podem velejar nos portos que embarcações maiores, de maior calado, não podem entrar. Assim, os nossos breves brados e curtas súplicas podem transacionar com o céu quando a alma está retida pelo vento e amarrada por negócios, no que concerne a exercícios mais longos de devoção, e quando o fluxo da graça parece numa situação muito ruim para flutuar uma súplica mais laboriosa. A morte, o afastamento ou o declínio de homens benignos devem ser um toque de trombeta para mais oração. Dizem que os peixes cheiram mal primeiro na cabeça. Quando os homens benignos se deterioram, logo toda a comunidade fica podre. Quando a piedade vai embora, a fidelidade inevitavelmente a acompanha. Sem o temor de Deus, os homens não têm o amor da verdade. A honestidade comum já não é comum, quando a irreligião comum leva à irreligiosidade universal. Chama-me que eu te chamo, diz o antigo provérbio escocês. Dê-me um caráter pomposo e lhe dou outro. Elogios e felicitações bajuladoras são repugnantes para os honestos. Eles sabem que se os receberem terão de dá-los e desprezam fazer qualquer uma das duas ações. Essas notas de aceite são mais admiradas por quem está com o caráter arruinado. São tempos ruins quando os homens bajulam e enganam uns aos outros. Aquele que incha o coração dos outros não tem nada mais que vento dentro de si. Se um homem me exalta na minha presença, ele está mostrando só um lado do coração. O outro está negro de desprezo por mim, ou turvo com a intenção de me enganar. A lisonja é a marca distintiva do bar, onde a duplicidade é a anfitriã. Na estimativa dos chineses, o homem de dois corações é um homem muito vil. Não estaremos errados em dizer que os lisonjeadores também o são. Os livres pensadores são em geral muito livres faladores. Não há ocasião em que estejam mais à vontade do que quando atacam e criticam o domínio de Deus, arrogando-se a si mesmos licença ilimitada. É estranho que o jugo suave do Senhor esfole tanto os ombros dos orgulhosos, enquanto que as cadeias de ferro de Satanás, com as quais eles mesmos se ligam, são como cadeias de honra. Os soberbos bradam arrogantemente contra Deus. Quem é o Senhor que está acima de nós? E não ouvem a voz inexpressiva do maligno, que brada do lago infernal. Sou eu que sou o seu Senhor, e é mais do que certo que vocês me sirvam. Infelizmente, pobres insensatos, a sua soberba e glória serão cortadas como uma flor moribunda. Que Deus conceda que a nossa alma não seja colhida com eles. Em geral, imaginamos que os lisonjeadores são tais parasitas ignóbeis, tão aduladores e bajuladores, que não podem ser orgulhosos. Mas o sábio nos dirá que, ainda que o orgulho seja verdadeiramente torpeza, há na mais baixa torpeza não pequena porção de orgulho. O cavalo de César tem muito mais orgulho de levar César do que César tem de cavalgar nele. O capacho no qual o imperador limpou os sapatos gaba-se vangloriosamente, alardeando: eu limpei as botas imperiais. Nada é mais tão detestavelmente arrogante do que as pequenas criaturas que entram se rastejando no escritório, gabando-se de serem grandes. Esses são realmente maus tempos nos quais esses seres desprezíveis são numerosos e poderosos. Observe que a mera opressão aos santos, por mais silenciosamente que a suportem, é em si um clamor a Deus.
Moisés foi ouvido no Mar Vermelho, embora não dissesse nada. A aflição de Agar foi ouvida a despeito do seu silêncio. Jesus sente com o seu povo e as dores agudas são oradores poderosos para ele. Não demora muito e o povo começa a suspirar e expressar a miséria em que vive, quando então vem o alívio o mais rápido que puder. Não há nada que comova um pai quanto o choro dos seus filhos. Que contraste entre as palavras vãs dos homens e as puras palavras do Senhor. As palavras dos homens são sim e não, mas as promessas do Senhor são sim e amém. No que concerne a verdade, certeza, santidade e fidelidade, as palavras do Senhor são puras como prata bem refinada. O que as palavras de Deus são, as palavras dos filhos deveriam ser. Se temos de ser semelhantes a Deus em nossas conversas, temos de prestar atenção ao que falamos e manter a mais rígida pureza de integridade e santidade em todas as nossas relações. No que concerne a verdade, certeza, santidade e fidelidade, as palavras do Senhor são puras como prata bem refinada. No original de Salmos 11:6, há a alusão ao processo mais severamente purificador conhecido pelos antigos, ao qual a prata era submetida quando se desejava obter a maior pureza possível. A impureza era consumida completamente, permanecendo somente o metal luminoso e precioso. É assim que o livro das palavras do Senhor é claro e livre de toda mistura de erro ou inexatidão. A Bíblia passou pelo forno da perseguição, crítica literária, dúvida filosófica e descoberta científica, não perdendo nada mais que essas interpretações humanas que se grudam a ela como liga ao minério precioso. A experiência dos santos a provou de toda maneira concebível, mas nenhuma única doutrina ou promessa foi consumida pelo calor mais excessivo. Quando os que estão em posição de poder forem vis, os subalternos não serão melhores. Como o sol quente multiplica as moscas nocivas, assim o pecador em honra fomenta o pecado em todos os lugares. O nosso território não ficaria cheio de tantas coisas detestáveis se os que são nomeados a cargos honráveis não se dedicassem a fazer trapaças. Queira Deus que a glória e triunfo de nosso Senhor Jesus nos impulsione a andar e trabalhar em todos os aspectos. Atos causa atos semelhantes. Como pecador exaltado encoraja outros pecadores, assim o nosso Redentor exaltado tem de provocar, tem de alegrar e tem de estimular os seus santos. Salmos capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada e forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens.